Pronto, pessoal, boa noite. Voltei para gravar aqui, tá? Obrigado aí por todo mundo que tá vindo, dar as boas-vindas aqui. O pessoal que tá vindo tá participando pela primeira vez, né? A gente teve Hot Seat semana passada, mas eu até mostrei, comentei no Hot Seat semana passada, mostrei que eu acho que só tinha o Távora que estava presente, que tinha cliente de ICMS-ST. Eu cheguei até a mostrar a planilha, mostrando as oportunidades, e hoje foi uma. A gente encaminhou ontem para todo mundo e todo mundo como é isso, que é isso, enfim, todo mundo meio que sem entender, tá? Então a gente vai falar um pouco aqui hoje um pouco sobre o ICMST, sobre o ICMS-ST, tá, pessoal? Isso aqui é um negócio mais rápido, mais simples, e vamos falar também sobre o novo edital de transação tributária, né? Tá todo mundo empolgado aí com transação, até externar aqui os parabéns à Regiane, assinou o primeiro contrato de transação tributária, acho que essa semana assinou o primeiro contrato aí que vinha batalhando com esse cliente há muito tempo. Ela assinou, conseguiu assinar o contrato. O cliente já pagou a entrada e, inclusive, já homologou, né? Ou seja, ele já está com a. O acordo dele já foi aceito pela PGFN, ele já homologou, já confirmou os descontos que eles iam ter. Ele deu quanto, Regiane? Desconto? Uns R$ 100.000, foi? Microfone. Deu. Oi, acho que agora deu, né? 75 mil. Ó, Era, excelente. 107, era 176 e baixou 75. Foi um Belo excelente. desconto. Parabéns. Foi um bom, Obrigada, obrigada. Gratidão. foi um bom. Um bom desconto. Não, pessoal, então vamos lá. Vamos falar primeiro do edital, depois a gente fala do Eu posso te pedir 5 minutos, porque a minha contadora, que é minha parceira, ela tá baixando o Zoom, acabou de mandar mensagem aqui, tá terminando. Eu não sei, se for atrapalhando, já que você está Ah, gravando, você não. pode depois fornecer. É, a gente Então dispone, a gente, pode a seguir, gente pode seguir. disponibiliza, a gente vai subir, ela assiste o comecinho, tá? Tá Né? bom, beleza. Ela assiste o comecinho, tá? Então vamos lá, gente. O que foi que mudou, né? Saiu um novo edital, dia 30 encerrou o edital atual e, como a gente imaginava, demorou menos do que a outra vez. Já lançaram logo o outro em seguida. Como eu falei para vocês já algumas vezes, né? Esse governo atual, ele tem bastante apetite para, como é que eu posso dizer? Para arrecadação, né? E a transação tributária, ela é uma excelente porta de, de entrada para o governo arrecadar, né? Às vezes tem empresas aí com vários anos devendo e a transação ela abre essas portas. Então a gente acreditava muito nisso, tanto é que, como eu falei para vocês na semana passada, a gente contratou dois advogados, né, para dar celeridade nas análises, enfim, para acelerar o processo, para ter mais ter esse processo redondo, 100% é, dentro de casa, certo? E o edital novo, ele mudou pouca coisa, né? Acho que a única coisa de mais negativa que teve foi que a gente não consegue mais usar prejuízo fiscal. Tô só até aqui uma análise para mostrar para vocês que o prejuízo fiscal ele era um excelente, como é que eu posso dizer? Trazia excelentes resultados. Porém, ele era limitado para transação tributária especial, a individual, ou seja, eram para clientes que tinham débitos superiores a R$ 10 milhões que conseguia se aproveitar desse prejuízo fiscal. Basicamente, acho que o único ponto negativo que o edital novo trouxe foi esse, né? O resto, né, todos foram pontos positivos. Um exemplo, o antigo edital, ele englobava até 70% de descontos em juros e multa. Esse edital atual, ele aumentou esse percentual para 100%, ou seja, você pode ter até 100% de desconto nos juros e nas multas, desde que esse 100% de desconto não ultrapasse 65% da dívida total, juntando o principal com os juros e multa. Ou seja, isso foi uma parte que
melhorou. A entrada, né, ela ficou uma entrada mínima de 6%, né? Ou seja, é no mínimo 6, já parte de 6. Só que você consegue parcelar ela em até 6 vezes. Então, se a gente levar ao pé da letra, o edital novo ele traz uma entrada de 1%, né? Ou seja, um cliente que deve 1 milhão, né? Ele vai pagar apenas 1% de entrada, né? Ou seja, são valores, são apenas R$ 10.000. Cliente que deve 10 milhões, ele vai pagar apenas 100 mil, ou seja, apenas 1% de entrada, já que essa entrada ela é parcelada, né, em 6 vezes. E o saldo, pessoal, antes era 145 meses, né? Você diminuiu 6 da entrada, ficava 139. Agora são 133 meses. Você diminui os 6 da entrada, ficam 127. Ou seja, se a gente levar o pé da letra e fizer uma divisão por 12 anual, no edital anterior eram 12 anos para pagar, nesse são 11. Mas no final não dá tanta diferença no valor que o cliente paga mês a mês, né? De 133 para 145, se a gente for dividir aí, não dá tanta diferença. Outro ponto importante que o edital novo trouxe, só são consideradas, né? Só podem ser englobadas dívidas, né, que foram, que estão na PGFN a partir do mês 4 de 2025. O edital anterior era até novembro de 24. Ou seja, a partir do mês 4, né, não engloba o mês 5, mas dívidas de abril de 2025 para trás já podem ser consideradas nesse novo edital, que foi algo bom, exclui praticamente só o mês e o resto Eu consegue. ouvi, eu tinha visto que era até maio. Posso estar enganado. Para mim era, posso estar enganado. Enfim, mas agora qual a diferença, pessoal? Essa dívida ela tem que estar na procuradoria, ou seja, excluiu-se aquela transação que a gente fazia de tirar a dívida da Receita e mandar para a PGFN. A gente consegue fazer isso. Só que quando a gente mandar para a PGFN, ela vai entrar lá. Por mais que a dívida seja de setembro, outubro, novembro do ano passado, o que conta é a data de ingresso dela na PGFN. Então, isso aí também foi algo que não foi tão bom, né? Porque a gente sempre fazia, juntava tudo para fazer uma transação só. Então, hoje, se o cliente tiver uma base de dívida na Receita e outra na PGFN, a gente não consegue mais transferir da Receita para a PGFN. Na verdade, a gente até consegue transferir, mas não consegue transacionar essa dívida nova, pois o que vale é a data que ela entrou na PGFN, tá? Então, assim, a gente falando de forma. Basicamente foi esse também o edital novo, ele expandiu, né? Para as empresas foi para MEI, foi para pessoa física, enfim, toda empresa igual, entidades esportivas, hospitais, entidades sem fins lucrativos, enfim. O edital novo ele foi bastante abrangente nesse sentido, né? Melhorou, nos deu mais possibilidades, né? Teve esses pontos negativos, como eu falei para vocês na semana passada. Não é que o governo vai dificultando, ele vai travando o que a gente faz para transacionar. Vou dar um exemplo. No penúltimo edital, você conseguia transferir a dívida da Receita para a PGFN e transacionar imediatamente. No último edital, você conseguia transferir, mas demorava 90 dias para sair de uma base para outra. Endureceu. E agora ele endureceu mais ainda, que ele só vai deixar transacionar dívidas que já estão na PGFN a partir de maio desse ano. Ou seja, se eu pego um cliente hoje e transfiro, por mais que essa transferência seja instantânea, saia da Receita hoje e entre na PGFN hoje, a gente não consegue transacionar essa dívida. O governo vai, não é que ele vai endurecendo, ele quer arrecadar, mas ele vai travando um pouco o que a gente fazia a gente usava, né, de inteligência tributária para ajudar o cliente no caso dessas transações. Isso evita que o cliente faça um parcelamento, pague a primeira parcela
cancelem e vá transferir para transacionar. Enfim, o governo ele também vai usando os artifícios que ele tem para endurecer também um pouco aí a, a vida do contribuinte. Ele quer que o contribuinte pague, porém ele tenta aí também arrecadar o máximo possível, tá? Mas foi basicamente isso, pessoal, certo? Agora eu vou abrir aqui, caso vocês tenham alguma dúvida desse edital do que eu falei, ou até do outro edital, né? Do que não mudou, uma dúvida qualquer. Vamos focar só em transação, pessoal. Depois eu vou passar o ICMS-ST, mas vamos focar agora na transação. Vou abrir aqui para quem tiver dúvida. Não sei se o Auricelli quer complementar, falar alguma coisa, tá? Mas quem tiver dúvidas, vamos lá, é a hora agora. Ô, mestre, eu tenho uma dúvida, apenas uma questão sobre a transação, que seria o seguinte: a partir do momento que a gente consegue trazer a Capag do cliente para D, nível D, a gente já tem direito, com certeza, aos 133 parcelamentos e tudo mais? Ou dependeria de uma negociação? A Receita pode, por exemplo, a PGFN, né, no caso, pode falar, ó, no 133 não, vai ser 125 que você pode parcelar. Ou 133 já é garantido. Se o cliente nunca tiver transacionado, Vinícius, não tiver nenhum parcelamento atual em aberto, é lei, é 133 meses, tá? Maravilha, É maravilha. 133 meses. Então, assim, a gente consegue a entrada mais 132 parcelas. Se ele parcelar a entrada em 6 vezes, aí é a entrada mais 127 parcelas, né? A partir do momento que ele vai para Perfeito. a Capag C ou D, ele já tem esse aumento no número de parcelas. Quando não tem, que às vezes o cliente está em 120 meses, é quando o cliente já tinha um parcelamento ativo. E você transaciona de novo só para pegar os descontos do edital atual, aí continuava em 120 meses, tá? Mas mudou Uhum. para a Capag D, já tem direito de agora é até 100% de juros e multa, desde que esse desconto não ultrapasse 65% do valor total da dívida, tá? É muito importante frisar. Se a multa e juros for pouco, não representar, então vamos ver, você pega um cliente de 100 mil reais, certo? Ele tem um débito de 100 mil. 70 mil é o principal e 30 mil é juros e multa. Se ele tiver com a PagD, ele tem 100% de desconto, porque Maravilha. não ultrapassou 65% do valor total da dívida. O governo garante que no mínimo 65%, no mínimo 35% ele fica, juntando o principal mais dívidas. Fala, Lê. Legal. Boa noite, Marcelo, tudo bem? Tudo bom? Boa noite, amigos aí. Uma dúvida. Nesse contexto aí, de transacionar só aquele que já está na PGFN, de certa maneira, para novos clientes, isso dá uma travada como produto, né? Alexandre, se o cara tiver um débito muito alto na receita, dá. Né? Porque assim, tem que ver o quanto é que tem de débito na receita e na PGFN. Tem clientes que têm 7 milhões de débito, 5 milhões de débito e devem 300 mil na receita. Tem clientes que devem mais na receita. Enfim, aí isso aí dá, ele dá Mas uma. a gente não consegue mais mudar, não? Consegue, só que no edital novo só consegue transacionar dívidas que entraram na PGFN até maio de 2025. Que Pois são é, mas dívidas da existe um PGFN. critério. Então, foi até o mês ex- passado, ex- pô. Sim, mas se o cara tiver uma dívida que for de 5 anos atrás e essa dívida tiver na Receita e ele transferir para a PGFN, o que vai contar é a data que foi transferida, que entrou na PGFN, não é a data base da dívida. Pois é, Marcelo, mas a gente trabalhava no seguinte sentido, né? A gente tentava captar clientes com grandes dívidas na Receita Federal para depois solicitar a transferência da Receita para a PGFN. Esse ponto não é mais possível. A gente só consegue transacionar se já estiver na PGFN até 30 de maio, né? Exatamente, Agora, Ale. existe um critério que a PGFN e a Receita adotam a partir de X tempo, essa dívida já Cara, estaria lá? existe. Eu não vou te saber te falar
de cabeça, mas existe. É um período temporal. Se você passar X meses sem pagar imposto, automaticamente vai para a procuradoria o débito. Só não consigo Entendi. te precisar quantos dias são, tá? Ou seja, no caso de captação, vale a pena trabalhar com clientes que tenham dívida acima de R$ 1 milhão, porque provavelmente esses clientes já teriam uma dívida dentro da Alexandre, PGFN. mas assim, Alexandre, mas o cliente que quer se regularizar, cara, vale a pena você abordar também com diesel na receita. Por quê? A gente transaciona o cliente com que ele já está na PGFN. E a gente fala, olha, o edital tem essa particularidade. O atual se vence em 30 de setembro. Então, cada dia que fosse passando, vai ficando mais fácil a gente vender. Por quê? Porque vai ficar mais próximo de 30 de setembro e vai ter um novo edital. Provavelmente, quando sair um novo edital, em 1º de outubro, vai ser dívidas escritas até 30 de setembro. Então, se a gente considera, a gente considera que são 90 dias que está ativo esse edital. Então, em no máximo 90 dias, o cliente vai conseguir se regularizar, porque vai ter um novo edital e o novo edital com certeza vai ser dívidas até 30 de setembro, como quando foi esse. Venceu em 30 de maio, né? E o edital atual de 2 de junho foi dívidas até 30 de maio, entendeu? E Aí, hoje faltam o quê? Hoje faltam 85 dias. E cada vez mais, cada vez que a gente for chegando perto do dia 30 de setembro, isso vai ficando mais perto ainda, mais próximo, né? E é importante a gente deixar o cliente ciente disso, como eu falei para vocês. O edital, No caso, é 30 dias mesmo, porque o edital ele é de 30 de maio, já é do mesmo dia do final do outro. isso, exatamente. Então, assim, por mais, Alexandre, que o cara tenha dívida na base da receita, é importante a gente já trabalhar para transferir, entendeu? Para quando sair o edital novo, ele não, poder transacionar. não, ok. Ou seja, isso prolongou um pouco o nosso produto. A gente tem que aconselhar ele. Na verdade, Alexandre, eu não diria nem que prolongou o nosso produto, prolongou uma parte do nosso produto. Vamos supor que você pega um cliente que ele tem 2 milhões de dívidas, 200 mil está na receita e 1.800.000 já está transacionado, a gente já transaciona 1.800.000 e deixa só os 200 mil para Isso. conferir. Não, mas por isso que eu estou dizendo que talvez o foco agora seja para clientes que tenham acima de 1 milhão de dívida, porque certamente uma parte disso já estará na PGFN. Uhum, Entendeu meu raciocínio? entendi. Uhum, Talvez seja isso, a gente é. trabalhar com dívidas maiores. Talvez este seja o foco agora. Aham. Isso aqui, Alexandre, pode até ser também assim, como é recente, Terceiro por é, exemplo, no, é o carro. tem alguém com o microfone ligado, deixa eu ver quem é. Eu vou dar um exemplo, Alexandre. No edital passado, o que é que o governo falava? Que ele demorava 90 dias para transferir o débito da Receita para a PGFN, certo? Para quê? Para evitar que a pessoa transferisse e assim que transferisse, já transacionasse, entendeu? O agente conseguia derrubar isso facilmente com mandado de segurança. Como é um negócio muito novo, entrou em vigor dia 2, pode ser que aconteça a mesma coisa, entendeu? Que você transmita para a PGFN e peça uma autorização ao procurador, ou até mesmo um mandado de segurançazinho simples, você consiga fazer com que você transacione tudo que está na base. Entendeu, Alexandre? Eu creio que vai surgir algo nesse sentido. Porque no Não, outro, perfeito. no outro, eles fizeram isso dos 90 dias. Era 90 dias para ser transferido, que era justamente o prazo do edital. E o pessoal entrava com mandado de segurança, pedia que fosse transferido de forma mais rápida para poder transacionar. Então, eu creio que vai surgir alguma alternativa nesse sentido, tá? Então, assim, eu não mudaria o foco da captação agora. Eu continuaria fazendo o mesmo, porque eu creio que vai surgir algo nesse sentido, tá? Não, ok, obrigado, Marcelo. Mais alguém, pessoal, sobre transação? Cara, só confirmando uma última informação, a entrada de 1%, né? Não, a entrada é de 6%, Vinícius. A seis por entrada cento mínima é seis por Tá. cento, a mínima, ou seja, nunca vai ser menos do que 6. Só que essa entrada a gente consegue dividir ela em 6 vezes. Então, o prazo para Entendi. transacionar são 133 meses. A gente pega a Uhum. entrada, divide em 6 e o saldo fica em 127. Que no caso fica 1%. Isso, aqui Ao no mês. 1%. Entendi. Cara, outra coisa é que lá no evento da Bitribute,
o Gersino, né, que palestrou sobre a transação tributária, ele falou que havia um limite para conseguir o desconto de até 70% na época É, foi, o que- foi, o- da foi, dívida. foi o que eu acabei de Seria o de falar. R$ 1 milhão. Não, Tá, não, foi o que eu falei, é o que eu falei agora. Esqueça o que o doutor Jacino falou lá, aquele edital lá não está mais em vigor, entrou um novo. Foi o que eu falei. Você entendi. pode ter Tá, até 100% de desconto em juros e multa, desde que esse valor de 100% de desconto não ultrapasse 65% do valor da dívida total, somados valor principal e juros e multa. Então, se você pega um cliente de R$ 1 milhão, para ficar fácil da gente fazer uma conta de cabeça, R$ 1 milhão. Esse cliente, o valor principal dele era só R$ 300 mil. 700 uhum, mil já era de juros e multa, certo? Então, ele uhum, estava tendo um valor de 70%. Então, se eu excluir 100% de juros e multas desse cliente, vai dar um desconto de 700 mil, que ultrapassa 65% do valor da dívida. Então, no caso desse cliente, ele vai ser limitado a um desconto de 650 mil, para não ultrapassar 65% do valor total da dívida. Então, essa é a trava, certo? Até tá, 100% de juros e multa, tá. desde que não ultrapasse 65% do valor total da dívida. E tinha um valor mínimo também para você conseguir utilizar o prejuízo fiscal para compensação. Prejuízo, Caiu prejuízo, também. prejuízo fiscal, como eu falei, acabou. Não se pode mais usar Acabou. prejuízo fiscal. Tá. Tá, Já maravilha. é uma das. Marcelo, Oi. só uma dúvida aqui. Eu recebi hoje uma revisão aqui de um cliente e eu vi aqui que tem um valor considerável aqui Nós na vamos entrar já, PGFN. nós vamos entrar já nesse assunto, já não é o próximo, ICMS-ST. Foi por isso que eu Ah, marquei tá. a reunião hoje, Oh, que chegou um não, monte, não, perfeito. mandamos um monte de Pode, análise e o pessoal ficou na dúvida. pode seguir. Mais alguém, pessoal, sobre transação? Então é isso, vamos partir para o ICMS-ST, né? Eu sei que estou vendo aí Mailton, o Jânio receberam a análise, o Marcelo Távora também já recebeu, mas o Marcelo participou da semana passada. Pessoal, essa tese, a gente chama ela de uma tese filhote da tese do século, né? O que é a tese do século? A exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Essa é a exclusão do ICMS-ST, ou seja, o ICMS substituição tributária, da base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Ela é a primeira tese filha que tem segurança para a gente solicitar ela do jeito que a gente gosta, administrativamente, sem entrar na justiça, sem risco para a gente e sem risco para o cliente, certo? Então, assim, a gente fez a análise já numa primeira base de dados que a gente tinha, a gente está com... Então, quem mandou a empresa do lucro real, a gente está analisando mais, essa foi a primeira base que a gente foi nos supermercados, a gente está analisando. Certo supermercado é um que tem mais possibilidade de ter, por conta da complexidade e por vender muito produto com substituição tributária, certo? E pagar PIS e COFINS também. Então, como é que se dá essa tese, pessoal? Para analisar ela, a gente precisa apenas da procuração eletrônica, tá? Como vocês já são de costume. A vantagem dessa tese é o quê, pessoal? Ela abre, principalmente aí, Mailton, um leque imenso de supermercados. Por quê? Porque ela também abrange supermercados no lucro presumido. Né? Olha que maravilha. A gente tem reduzidas opções de lucro presumido. Um era a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Como ela é uma tese filhote, também se enquadra a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS, tá, pessoal? É a mesma coisa, a mesma tese. Apenas um exclui o ICMS normal e outro exclui o ICMS substituto tributária. Então, como a gente, na exclusão do ICMS, SP, né? Como na exclusão do ICMS, ela é só, pessoal, para compensação, né? O único ponto negativo dessa tese é que não tem, o governo não paga, né? Ela é só
compensação, tá? O governo não faz repasse. Mas como acho que o Mailton falou que só do trem do Mailton, acho que deu o quê? Uns 600 mil reais. O do Jânio eu não lembro, mas do Mailton foi uns 4 clientes, deu uns 600 mil, certo? Então, assim, vai A naquele. minha deu 249 um cliente. Pois é, excelente. Então, a desvantagem, não recebe. A vantagem, compensa, entendeu? Compensa PIS/COFINS, compensa previdenciário, compensa IRPJ e compensa CSLL, tá, pessoal? Hoje eu e o Auricelio, a gente passou o dia gravando, certo? As novas aulas do E PIS e COFINS também. PIS/COFINS também, tudo que é federal, os 5 impostos. A gente passou o dia gravando, pessoal, hoje as novas aulas, certo? Do Bitribute Academy. Inclusive, tem aula específica sobre ICMS-ST. Só de teses tributárias foram 9, tá? Aí tem aula de vendas, introdução, quebra de objeção, como fechar parceria com o contador, como fechar parceria com advogado, enfim, vai estar uma plataforma muito mais robusta. Ale, já abro para tu falar, tá? Só finalizar aqui a explicação. Então, lá, voltando. Mesma temática da exclusão do ICMS da base de cálculo, só compensação serve para empresas do lucro real e do lucro presumido. Marcelo, como é que eu sei se a empresa pode ter direito? A empresa aqui, pessoal, ela tem que ter duas premissas. A primeira é comercializar produtos de substituição tributária, ou seja, ST, e a segunda é que elas paguem PIS e COFINS, né? Porque é a exclusão desse produto da base de cálculo do PIS e da COFINS, tá? Essas são as duas premissas básicas. Tá no lucro real ou presumido, vender produtos com substituição tributária e pagar PIS e COFINS, que é para ter direito a excluir o substituição tributária da base de cálculo. A análise somente a procuração eletrônica. Logicamente que quando vocês mandarem uma procuração eletrônica que for do lucro real e lucro presumido, como a gente já faz sempre, a gente vai fazer automaticamente já essa análise para vocês, tá? Automaticamente a gente já vai rodar essa análise para vocês fiquem tranquilos. Quem já mandou cliente que está com procuração ativa, a gente vai mandar. No segundo momento, a gente vai verificar a nossa base de dados de quem já foi cliente da gente, do lucro real ou do lucro presumido, que não tem procuração ativa e vai solicitar para vocês. Mas se vocês quiserem se adiantar, né, vocês já podem fazer esse trabalho de entrar em contato com os clientes que a gente já atendeu aí há algum tempo atrás e a gente não está mais com procuração ativa para a gente oferecer, solicitar a renovação da procuração para a gente também fazer essa análise. Só para vocês terem ideia, pessoal, quem não estava aqui na semana passada, tá? Nessa primeira rodada que a gente fez aí, foram quase 5 milhões, eu acho mais de 5 milhões de oportunidades que a gente encontrou, né? Ou seja, agora, pessoal, diferente da exclusão do ICMS, lembra que vocês, quem manda cliente de exclusão, vocês devem perceber que tipo, você manda 4, 5, 6, 10 clientes para um dar resultado. Por quê? Porque é uma tese que desde 2017 ela foi muito divulgada. Essa aqui não, pessoal. Essa aqui, em fevereiro, março, que começou a ter jurisprudência para a gente solicitar ela de forma administrativa e a maioria das empresas não fez. Diferente da exclusão do ICMS tradicional, a exclusão do ICMS-ST, pouquíssimas empresas fizeram, certo? Pouquíssimas mesmo. Então, tem muita oportunidade na mesa. Excelente porta de entrada também aí para a gente fazer, tá bom? Fala, Lê. Depois vá para o resto, pessoal. Vamos na fila. Quem quiser falar, já pode ir solicitando, É, passando a mãozinha aí que bom, a gente vai então, falando. nesse caso, aquelas empresas que eu dei uma sorte danada de lucro real, que teve zero de restituição, abre-se uma porta, uma possibilidade, é isso? Todas vão ser analisadas, exatamente. Tá. E outra coisa, é, podemos dizer que já é uma tese pacificada na Receita Federal Já, já é, ou... já é pacificado assim, viu? Ah, tá. E, obviamente, aquelas que a gente já fez, abre-se uma hipótese também
para refazer e acrescentar essa restituição. Agora, desculpa a minha ignorância, mas como que eu sei se aquela empresa tem ICMS-ST? Existe algum critério, alguma base Ali, de dados que eu consiga verificar? existe ali, é só tu dar um Google e botar produtos, substituição tributária, vai aparecer lá. Existe uma infinidade. Cara, o supermercado é muito bom, o supermercado é o principal, certo? O supermercado é muito bom, certo? Mas você dá um Google aí que vai aparecer quais produtos são substituto tributário. Eu vou dar um exemplo aqui, eu citei, eu vou até abrir aqui, cadê? Ó, vou dar um spoiler para vocês aqui. Só um minuto, pessoal, que eu já. Só um minuto, eu estou procurando aqui. Vou compartilhar minha tela aqui. Ó, pessoal, aqui é a base das aulas que a gente está gravando, tá? Ó. Então, aqui é a aula de exclusão do ICMS. Vocês estão vendo, né? A tela? Pronto, a exclusão do ICMS-ST. A gente explica. Ó, aqui são setores, gente, que tem maior probabilidade de ter, tá? Ó, supermercados, atacarejos, distribuidores, material de construção, farmácia, pet shop, autopeças e varejos em geral, tá? Lembrando, isso aqui vai estar no treinamento de vocês. Eu só compartilhei aqui para vocês, né, verem. Só para vocês terem ideia, pessoal, do tanto de coisa que vai ter no novo. Isso aqui todos são as aulas que a gente fez hoje, ó. A gente gravou grande parte hoje, ó. Para vocês terem ideia da quantidade de material que vai ter para vocês estudarem aí, ó. E é porque o módulo de vendas não está aqui, que não foi a gente que gravou. Olha a quantidade. Chegou uma hora hoje, Auricélio, meu amigo, vamos parar que eu não aguento mais nem falar de tanto que a gente falou hoje, que gravou. Olha a quantidade de coisa. Vou até finalizar aqui, ó, a aula de encerramento. Então vai vir muita coisa boa, pessoal, para vocês no novo Bitribut Academy. Creio que até o final do mês já a gente já vai ter ele na plataforma, tá, pessoal? Agora vamos lá, pessoal. Algum questionamento aí sobre ICMS ST? Marcelo, então, para concluir aqui, o ICMS-ST só vai ser utilizado para compensação, correto? Isso, Jane. E só E a compensação. compensação só de PIS e COFINS, né? Não, tudo que for federal. Tudo que for federal, perfeito. E lembrando, Jane, escute o nome da tese, ó, é a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, os créditos são de PIS e COFINS. A gente está Show. excluindo o ICMS, substituto tributário, certo? Dessa base de cálculo, mas os créditos são de PIS e COFINS. O PIS e COFINS é um imposto federal. Então, a gente pode compensar o previdenciário do dia 20, o próprio PIS e COFINS do dia 25 e o IRPJ e a CSLL, que são trimestrais, tá? Uhum. Então, aí é só apresentar para o cliente, certo? E a gente fazer as compensações. Não, minha filha, eu tô ajudando. Show de bola. Faz, Tá então, bem, vamos ver o gente? que tá fazendo. Tranquilo. Marcelo, eu queria te fazer uma pergunta. Pode fazer. Com relação agora na prática mesmo, como é que vai funcionar na prática, a gente vendendo isso para o cliente, né?
Todo esse processo vai ser feito pela Bitribut, na hora da gente fazer, repassar para o cliente, porque eu tenho dois casos com essa situação aí, né, de créditos da base do PIS e da COFINS, do ICMS. E aí eu quero ver na prática como é que seria feita a abordagem para o cliente mesmo, de fato. Não, não, Jane, caso você tenha necessidade, as primeiras reuniões a gente faz até você se sentir confortável para fazer só, né? A gente faz sim, tá? Só você agendar, fala com a gente que tem o pessoal do comercial para fazer, para atender o Sim. cliente. Como é um negócio novo, certo? É importante que, caso vocês não se sintam confortáveis, passem para a gente, que ou eu faço, ou a Auricélio faz, ou o nosso comercial faz, tá, pessoal? Explicar para o cliente para a gente Bom, não correr o risco de perder o cliente. Aí, quando vocês mandarem dois, três clientes, virar automático. É igual a essencialidade hoje. LCU 92, você já fecha automático, né? Só vejo contrato assinado, não tem mais nem a necessidade da gente participar, mas nesse primeiro momento é importante sim, né? E a gente sempre está à disposição, tá? Para fazer essas reuniões. É só falar com a gente no grupo. Gente, o cliente, quero agendar com o cliente. Quando eu posso agendar, marca lá, @Auricélio, @Marcelo, que a gente marca e ou a gente perfeito, faz, eu boto o comercial para fazer, tá? perfeito. Ele não é ele. Marcelo, mais uma outra dúvida. Nas revisões que chegou também, é, relacionado os valores, né, pendentes da PGFN dos clientes, certo? Hum. Só que a gente não consegue ver esse detalhamento, na revisão aqui, sobre os percentuais de desconto. A É gente porque, consegue Jânio, ter essa informação aí? cara, consegue. É porque é o seguinte, aí, Jânio, você ainda vai receber uma nova análise de oportunidade, certo? Com a questão da redução. Essa aí foi a análise de ICMS-ST, tá? Como eu falei para vocês semana passada, Ah, tá, né? não. A gente Beleza. tá, a É que gente veio tá, equivocado a aqui. gente contratou duas pessoas. Essas pessoas estão começando a trabalhar para começar a dar fluxo nessas análises. Mas aí, gente, a qualquer um, pessoal, que vocês receberem a análise, vocês só observem o título. O título diz de que aqueles débitos a gente bota lá só para vocês terem ciência, mas ali não é a análise de transação tributária, não, tá? A análise de transação tributária vocês vão receber ainda, certo? É porque, Jane, é um volume muito grande de empresas que tem, né? A gente começou a trabalhar e, assim, diferente da restituição, que é algo que a gente tem o nosso software, tem o nosso sistema, que faz as análises automáticas, é bem mais rápido. No caso da transação, não. A análise ela é feita de forma manual, torna ela Perfeito. morosa, né? A gente depende de pessoas para fazer, e quando é de pessoas, você sabe que é moroso, principalmente com o volume gigante que a gente tinha. Porque assim, se a gente fosse começar atendendo só os clientes novos, Janis, beleza. Só que a gente está atacando a nossa base antiga. São mais de 3.000 clientes, entendeu? Não, eu estou te perguntando, porque quando a gente vai sentar para falar com o cliente, ele vai querer saber das oportunidades, né? Aí eu queria saber assim, como que a gente vai proceder? Você falou, não, eu quero Não, ver qual você oportunidade que eu apresenta, tenho sobre isso. você apresenta, gente, essa oportunidade. Meu amigo, eu trouxe logo essa aqui, por quê? Porque essa aqui é caixa de imediato para você. Você assinou o contrato hoje, dia 20 você já não paga imposto, ou seja, já está economizando, já está botando dinheiro no bolso. Paralelo a isso, eu estou trabalhando com esses seus 200, 500 mil reais aqui de teto para apresentar para você uma solução que vai te dar até Sim, 70%, você até está com 70% ele. de juros e multa, entendeu? Você tem que trabalhar nesse sentido. Cria escassez para ele já Beleza. pagar imposto e fala que esses outros que têm débito, a gente está trabalhando para sair uma outra análise de renegociação de dívidas. O importante é o quê? Fazer ele economizar. A partir do dia 20 de junho, ele já não paga mais imposto. Beleza. Não, agora você já me deu uma estrutura você já estruturou para mim a abordagem que vem na revisão. Perfeito. É Tá. porque assim, o cliente iria perguntar, mas o que é Aham. isso aqui? E como a gente não tem análise ainda, então beleza, a gente pode já deixar claro para ele que. Aí a pergunta é: você fala, não, Janel, eu tenho interesse. Como é que a gente procede? A gente tem que acionar vocês aí para Não, ele- dar uma certa celeridade? Não sei não, se os colegas não. também. Eu tenho interesse, Jânio. Você vai só solicitar o contrato. Negocia com ele o Show. percentual de honorário e solicita o contrato. Não, beleza. Entendeu? Aí, caso ele tenha alguma dúvida mais técnica que queira tirar, aí você aciona a gente. Mas aí basicamente oferecer, olha,
Tá aqui, você tem 400 mil reais de crédito. Esse crédito é só para compensação. Você pode compensar todos os impostos federais, é uma tese pacificada. Tem interesse? Tem. Negocia o percentual de honorário com ele, ó, a gente cobra 30%. A ideia Você de só vai tirar essa pagando a gente administração, conforme for compensando. Vamos supor, o troca de cliente tem ideias. 400 Menina mil. gosta Fechou muito o de contrato com cozinhar. 30% de Sua mãe. honorários. Quando for E dia 20 sempre agora de ajuda junho, ele sua tem mãe a fazer 30 também para receitas pagar. diferentes. A gente já pega Para o fazer um dinheiro bolo desse de cenoura, crédito dele, né? Já pega o dinheiro dele desse crédito, ou já quita o imposto dele com esse crédito, certo? Ele já economiza, deixa de pagar 50 mil e vai pagar 15 mil a gente, que é 30%. Entendeu? Microfone, Jane. certo? Não, beleza. Isso mesmo, entendi. 4. Entendeu? Perfeito. E conforme ele for utilizando, ele vai pagando os nossos honorários. Conforme for utilizando, vai pagando. Compensou? No dia que ele iria pagar o boleto para a Receita, a gente manda o nosso boleto para ele com o percentual de honorários que a gente acordou. Né? Como eu falei, é caixa de imediato. Quem fecha, vocês que receberam a análise aí, é dinheiro no bolso esse mês ainda. Entendeu? Fala, Mailton. Fala, Marcelão. Turma boa. Só um minutinho aqui. Eu tava vendo a interferência que Agora eu tive. foi. Vou falar aqui próximo. Tá me ouvindo agora aí? Então, sim, perfeitamente. Pronto, show de bola. Desculpe aí, tava vendo interferência aqui do outro aplicativo do celular. A situação é o seguinte, eu recebi algumas análises, como você percebeu aí, inclusive já até fechei a metade dos contratos relacionados a aos que eu recebi. Mas eu percebi assim, das empresas que atuam sob regime de lucro presumido, que possivelmente tenham por trabalhar nos mesmos segmentos, eu ainda não recebi essas análises. Vocês também, o escritório também está analisando as que atuam sob regime de lucro presumido, ou é Tá. porque ainda não analisaram? Não, Maio, Porque tá sim. Vamos lá, primeiro ponto. Tá sim analisando o lucro presumido. Pode ser que o quê, Mailton? Essas empresas que você mandou não estejam mais com procuração ativa. Aí tem que ah, solicitar a renovação. Qual foi o primeiro filtro que a gente fez? Mas se eu não estou enganado, eu acho que foi só supermercado que a gente mandou. Todo mundo que era supermercado do lucro é supermercado, né? Todos teu? todos os que eu recebi são supermercado, Então, mas pronto. todos do lucro real. Não, Só mas que assim, eu tenho foi isso. alguns do lucro presumido que possivelmente também. Possivelmente, Mailton, é porque está sem procuração, tem que solicitar a renovação. Porque na planilha, eu até compartilhei semana passada a planilha com os meninos, certo? E tinham 4 empresas de lucro presumido. Não sei se é uma do Dário ou é uma do Jânio, que é do lucro presumido. Cara, deixa eu ver se eu acho aqui. Mas eu tenho certeza que tem também, Mailton, lucro presumido, tá? Pronto, não, e me pegou meio que de surpresa e de forma positiva, né? Porque é um resultado bem favorável e um valor considerável para A gente mim. está sempre E aí eu trabalhando, já, Mailton. pois Ó, é, e aí eu já ó, fechei a Mailton, maioria desses contratos hoje. tá vendo aí a tela, né? Isso. Ó, se você observar aqui, ó, aqui tem É, um tem lucro lucro presumido, né? presumido, ó. Aqui, ó, tem outra empresa do lucro presumido, do Kaique, ó, certo? Aqui, pronto, do Dudu, tá aqui online, ó. É 244 mil, lucro presumido, presumido, ó. presumido. Tem uma tua presumido, cara, Ah, tem um. entendeu? Então, quem a gente não passou foi porque não tinha procuração ativa, com certeza. Ah, E pronto. for Pronto. Então, supermercado. não, então eu vou renovar algumas aqui, que tem alguns que eu já tenho em E mente um e eu vou inclusive detalhe, tá? E um colocar. detalhe, tá, pessoal? Como essa tese aí é nova, entrou no nosso radar agora, nós estamos sempre em busca de novas teses, tá? E o que é melhor, que o banco de dados de vocês já entram aí a favor com esses resultados que vocês estão vendo aí, né? Então aí, qualquer outra nova oportunidade que nós trouxer para dentro da empresa, vocês todos vão ser agraciados, como esse daí do ICMS-ST. De forma automática, né? Exatamente.
Muito bom, muito bom. É como eu citei anteriormente, foi uma surpresa agradável que eu recebi. Essas análises eu já vi uma oportunidade que eu desconhecia, né? Inclusive já abre até olhares E para já estamos outros. trabalhando aí, vai ter mais aí, tá? Vai ter mais, tá vindo mais aí. Nós estamos trabalhando aí forte com várias parcerias justamente para a gente identificar essas oportunidades aí, que a gente trabalha com, para você ter ideia, são mais de 70 teses tributárias hoje disponível, tá? Que os tributaristas utilizam hoje em dia. Então a gente está focado em acelerar esse processo, trazendo novas teses, porque o que vale nós, hoje o que a gente tem maior valor é a nossa base, tá? Enfim, e agregar novas soluções. Por isso que o nome passou de recuperação tributária para inteligência, porque a gente vai agregar várias soluções para o nosso ecossistema. Exatamente. Pronto, Eu tô assim, como você falou que foi esclareceu uma aí, grata esclareceu. surpresa, como você falou que foi uma grata surpresa, né? A gente está sempre buscando realmente se reinventar, né? Assim, esse nosso mercado ele é muito dinâmico, né? Então assim, ele toda hora ele está mudando, vai surgindo uma oportunidade, vai se, tipo, quando a gente começou a trabalhar, mas o que era bom? Era o simples. Simples. Hoje não Isso. presta, não é isso? Mas Mas, a gente tem que ir se mas, eu, adaptando. mas outro dia eu tive num cliente no Lucro Real, um supermercado grande, mas o cara, ele colocou até essa questão do INSS dos aposentados no meio da recuperação. Disse, não, não tem nada a ver uma coisa com outra, não. Normal, normal, isso aí. A gente tá aí para quebrar a objeção do cliente. Fala, Mark, tua vez. Mark, dormiu. Mais alguém, pessoal? O Mark não deu off. Mais alguém, pessoal, quer compartilhar aí mais alguma Givo, coisa? Oi? Não estou ouvindo Mark, não. Também não. tá ouvindo? Peraí só um instantinho. Alô, alô, Agora tá bom, Mark. tá ouvindo? Agora sim, perfeitamente. Pronto. Boa noite a todos. Marcelo, eu estou com duas dúvidas, certo? A questão do ICMS-ST, é, digamos que é descoberto lá o valor de 100 mil da empresa, real ou presumido. Os honorários de mercado é aquele mesmo da recuperação, ali de 20 a 30, Mesma coisa. certo? E aí, é a mesma coisa do executivo na participação, não é isso? Mesma coisa, tudo igual, gente. Tá tudo Beleza. igual, não muda nada. Não tem parceiro no meio, não tem ninguém, não. É Bitribute e vocês, tá? Maravilha, ótimo. Outra pergunta, a questão do prazo de análise. Essa análise ela é rápida, ela É, é ra- ela, complexa ela, é, igual a do ra- lucro real? ela é uma análise rápida, certo? É 30 dias como a outra. Então, empresas novas que vocês mandarem vai ser 30 dias, como a essencialidade, como exclusão do ICMS da base de cálculo, certo? Vai ser 30 dias, tá? Essa análise é rápida, Beleza. ela é feita com tecnologia também, diferente da transação tributária, que é feita manualmente. Então, ela é uma análise rápida, tá? Inclusive, esse tempo aumentou por conta até de estar fazendo uma repescagem aí da clientela, né? Na verdade, isso eu não estou nem levando em conta, mas eu estou contando para empresa nova. Então, se você tem uma empresa que você já mandou, eu não vou dar nem prazo, não. Porque o pessoal vai trabalhando. Estou falando de empresa nova. Cadastrou a procuração é 30 dias, tá? Aqui está na base de dados, a gente está trabalhando. Começou com supermercados, né? E estamos trabalhando aí para encontrar oportunidades, né? A gente, mais do que vocês, é interessado em encontrar essas oportunidades, sabe? Para a gente não sair mandando a análise zerada para todo mundo, que tipo, não fazia sentido pagar um cliente que você já mandou, já apresentou para o cliente um resultado, mandar mais um resultado dando zerado. Não faz sentido, só faz sentido em quem a gente encontrou valor, mas tenho certeza que a gente está analisando todo mundo da nossa base de dados, que é do lucro real ou do presumido, que tem possibilidade, tá? Beleza, excelente. Obrigado aí. Marcelão, Fala, Tchávora. então a gente já tem, digamos assim, algo para oferecer para o São Luís, Cometa, Super do Povo, Lagoa e Freitas e a Pague Menos também, né? Para agregar. Cara,
Teoricamente, sim. Agora sim, Távora, pelo tamanho deles, eu acho difícil eles não terem feito. Hum, Porque assim, é. como é que funciona, gente? Como é que funciona isso? Assim, empresas pequenas, empresas pequenas de médio porte, o cliente ele é muito receoso. Muitas vezes por isso que ela é pequena. Sim. Empresa grande são tubarão, são tubarões. Os caras têm apetite. O cara que Doido não para dá, diminuir os encargos. o cara que nem o da Pague Menos aí, quando surgiu a mínima possibilidade, ele entrou com um processo judicial e com um mandado de segurança, solicitando que ele tivesse direito ao crédito. O empresário conservador, o que é que ele faz? Se ele tiver ganho esse mandado de segurança, ele deixou lá guardadinho e não tomou o crédito, ou seja, ele garantiu o crédito dele. Quando pacificou agora, ele foi tomar. Então, a empresa grande, ela não espera que a tese pacifique. Ela entra com mandado de segurança, geralmente ganha, não toma o crédito e deixa lá como poupança. Agora é E válido. detalhe, não, e detalhe, tá? Quando é pacificado, a lei ela só é de um determinado ponto em diante, que é os 5 anos. E se foi pedido antes de 5 anos, 10 anos, ela vale do pedido que foi feito judicial. Os 5 anos, tá? Então, se a Pague Menos entrou em Caraca. 2018, ela vai retroagir até 2013, entendeu? Entendi, É. entendi. Mas assim, cara, acho que um e-mail, mas assim, eu acho difícil não ter feito, muito difícil não ter feito, entendeu? É, Porque, tipo, ouviu que eu. eu vou lhe dar um exemplo. Tem clientes aqui nessa lista que eu mostrei que eu liguei que fizeram. Já Sim, fizeram. Não, a gente já assim, fez inicialmente. judicializado. Só que é o cliente o quê? Ele é agressivo a ponto de ter feito, a ponto de ter pego o mandado de segurança e de já ter utilizado o crédito, mesmo sem estar pacificado. Caraca. Exatamente, que é o caso daquela abordagem que a gente faz lá com a transação, com as teses tributárias, que é um dinheiro que ele vai pegar com a Receita Federal sem dar nada em garantia e sem ter limite de banco. Cara, eu vou receber aqui R$ 200.000. Se eu for devolver, é só daqui a 5, 6 anos e vou pagar um jurozinho e vou trabalhar com esse dinheiro, enfim. É um pouco de. O cara é meio audacioso, porque vai que esse negócio não aprova, ele já usou o crédito, Mas eu aí, ri mas uma aí, vez. Tavra, Se você botar na ponta do lápis, financeiramente falando, fazendo conta, faz sentido. não tem Não, vale a dinheiro pena. melhor, sem garantia, juro baixo, É aquele, 5 anos para pagar. é aquele negócio, Tavra. Eu te chego aqui com 5 milhões. Olha, Tavra, eu vou te dar aqui 5 milhões de reais, certo? Desses 5 milhões de reais, tu vai pagar 1 milhão de comissão pro Marcelo. Tu vai ficar com 4. Quando tu for devolver, tu vai ter que devolver os 5 que tu recebeu. Eu não vou te devolver meu 1 milhão e tu vai pagar mais 20% de multa. Ou seja, tu vai ter que devolver 6. Só que tu só vai devolver esses 6, tu vai começar a pagar daqui a no mínimo 6 anos, na pior das Putz, hipóteses, parcelado em 145 meses, sem juros e sem multa. Faz caralho. sentido para o cliente. Se o cliente pegar os 4 milhões e aplicar, quando for daqui a 6 anos, dá para ele Uhum. pagar e ainda sobra grana. Ainda sobra dinheiro. Ainda sobra Entendi, dinheiro. Então, um empresário inteligente, um empresário grande, ele faz esse tipo de conta. Entendeu? entendi. Com detalhe, com o risco, com a chance de ser aprovado e ele se beneficiar. Que assim, o cara que solicitou isso, mas não entrou, beleza, ele recuperou todo o dinheiro. Só que ele perdeu aí de estar com alguns milhões a mais no caixa há muito tempo já. Entendeu? O Então, assim, velho da van fez muito isso aí, viu? exatamente, cada Ele cliente, cresceu assim. cara trabalha com. É, com a inteligência. Ele usa o sistema a favor dele. Cara, eu vou pegar. Se eu for ter que devolver, beleza, vai ser só daqui. Porque assim, quando a gente faz um pedido, pessoal, o fisco ele demora, em média, 3 anos para recorrer. Se o fisco demorar 3 anos, então 6 anos, como o Marcelo falou, já se tornaram 8. O que é que hoje a gente consegue garantir com dispositivos legais? Que a partir do momento que o fisco questiona o cliente, dá a primeira intimação, a gente garante que a gente consegue empurrar com a barriga por no mínimo 5 anos, para ele ter que começar a pagar. Em nenhum momento ele vai ficar sem certidão. Ou seja, o fisco demorou 3 para questionar.
Com 5 de prazo são 8 anos. Então, os 4 milhões lá do Távora, ele só vai começar a pagar daqui a 8 anos sem juros e sem multa. Entendeu? Então, assim, Pô, para teria. o cliente faz sentido, né? Depende do tipo de apetite do cliente a risco. Como o Mauro falou, a gente tem pessoas que vendem isso, não vendem como uma tese, não vendem como segurança, vendem como operação financeira, correndo o risco de a tese ser pacificada, como foi essa, e o cliente não ter que devolver nada e estar com o dinheiro lá alegre e satisfeito. Entendi. Valeu. Mais alguma coisa, pessoal? Mais alguém? Mas, basicamente, o que a gente também tem que fazer é a questão da. Apesar de que acho que o pessoal, quando vai fazer análise aí, deve saber detectar que precisa renovar a procuração, né? Aí a gente Eles vendem, é todo aciona, produto. né? É, exatamente. Quem não tem procuração tem que renovar. Tá, mas aí o pessoal aí da análise vai avisar a gente, né? É, Tá bom. Pelo menos da base que está aí. Dos novos, a gente sabe que tem a procuração. Marcelo, só uma fala. dúvida. Eu queria que você elencasse para mim aí, tentando só abrir mais a minha amplitude de visão aqui. No lucro real e presumido, quais os principais ramos onde a gente vai encontrar essas oportunidades? Porque eu Mostrei, já vi alguns aqui, só em você falar eu mostrei, já... falei nesse instante aqui, Mailton. Deixa eu mostrar Não, aqui. mas só para reforçar, para me fixar melhor aqui. Supermercados, né, atacarejo, É, farmácia, autopeça, cara, varejo em geral. postos, por exemplo, posto de combustível não, né? Não, porque o posto não paga PIS e COFINS, cara. Pronto, pronto. Que assim, a Então já vai. exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Beleza. Então, o posto não paga PIS e COFINS. Pronto, entendi. Já excluindo algumas possibilidades aí. Uhum. Ô, Marcelo, você falou farmácia aí, mas farmácia tem muito produto monofásico também, né? Tem também, mas tem o que não é. Farmácia tem possibilidade. Isso a gente Tem? tem possibilidade sim. Farmácia vende muita coisa que não é monofásico, tipo uma coisa que farmácia vende com volume imenso, que não é monofásico. Fralda, Ah, sim. né, que dá um volume imenso. E muitas vezes uma farmácia do simples não faz sentido, porque é pequeno, mas nós estamos falando de empresas do presumido e do real. Então, empresas do presumido e do real, nós estamos falando aí de faturamento de 500 mil, de 1 milhão e meio, né? Porque a gente exclui as empresas do simples, é só presumido e real. Sim, essa é do lucro real. Amanhã eu vou mandar procuração. Mas Outra coisa, Marcelo, indústria, por exemplo, eu tenho uma indústria de tintas. Eles faturam 900 mil mês e eles têm substituição tributária de alguns produtos. Como fica? Eles também se encaixam nessa tese? Sim. sim, totalmente. Pronto. Porque já faz a exclusão do ICMS normal, né? É, Destacado. agora vai fazer a do ICMS ST, que não faz. Geralmente só faz do normal. Vou mandar essa também para vocês. Esse é lucro presumido. Ótimo. Nossa, e eles têm eles no lucro real, a vantagem para eles era absurda. Eu quero até marcar uma reunião para a gente fazer um planejamento tributário para eles. E aí eu Claro, queria incluir você nisso aí, com porque ele é certeza. muito resistente nesse sentido de mudança do regime. Mas, Aquela coisa que colocou o empresário que psicologicamente ficou travado e com medo da Receita. Aí tem medo de fazer a mudança para o lucro real e ficar na lupa da Receita Federal. a gente quebra a objeção dele ligeiro. Na hora que ele vê o tanto que ele vai economizar, ele no instante vai esquecer isso aí. Nossa, e ele ia economizar muito. Ó, Vou marcar uma reunião. tinta é tudo substituição tributária, tintas. Exatamente. E ele fatura super bem, muito bem. Amanhã eu vou mandar a procuração. Marcelo, eu tenho uma indústria de alimentos também, ela está no meio, né? As meninas de sexta-feira me entrega. Uhum. Tá, pode, você já mandou a análise, tá na esteira pra gente mandar, tá? Eu já mandei, ela sexta-feira me entrega. Ô, Marcelo, tem aquela empresa de tintas, hein, que eu fiz aqui em Belo Horizonte. Exatamente, tem ela é boa, viu? É, vai entrar uma boa E grana nisso aí. Alexandre, tem aquela indústria de fertilizante, tá lembrado lá do seu Aloysio?
Manito Estou ligado? lembrado agora. Ele só não responde nem atende. O resto está tranquilo. Aí você vai lá nele, porra, em Sabaraí, na região metropolitana. Vai lá, vai lá. Grande Luiz. Pega o jato e vai lá. Grande Luiz. Ó, o Marcelão. O Marcelão tá só rindo ali, ó. É isso, gente. Vou dizer uma coisa, é uma terapia essa reunião com vocês aqui, viu? É uma terapia. E aí, Dudu, quando é que você vem aqui para Marcelão. São Paulo fazer essas visitas? Rapaz, quando fizer caixa, tô já fazendo, aí eu vou vender um gato que eu tenho aí eu vou para aí. Mas peraí, pô, faz Pronto, uma venha-se substituição embora. aí com o Auricélio, Vai cara. vender o gado. Pô, tá vendo? Faz uma Eu substituição com o compro, eu Auricélio. compro. O Marcelo tá cheio de pipita de ouro lá no cofre dele lá. Fica aí Não dá, brincando de rapaz, fale fazer, baixo, não diga isso fazer não, cara. recuperação tributária, né, A Marcelão? gente pode estar sendo escutado, pelo amor de Deus, não diga isso Ei, não. Marcelo Távora, tu engordou quantos quilos daquele encontro nosso lá do Rapaz, de foi uns tributação? 4 quilos, cara. E eu tô lutando com ele. Até me indicaram um médico aí para tentar diminuir isso, mas eu não consegui, não. Que os quilos ficaram gravados mesmo, viu? Segundo o cara, acho que virou massa magra, né? Para com isso, Marcelo. Teve um jantar lá que o Marcelo falou que ia pagar lá e que Ah, você comeu só saladinha. Pelo amor de Deus, lá no Coco Bambu, ué. pois é, cara. Como é grande. Aí, Nossa. gente, vamos 9h30. Já tô com a roupa do ofício ainda. Valeu. Qualquer dúvida, estamos às Valeu, ordens. cara. Bom descanso, pessoal. Muito obrigado. Tá? Boa sorte para Falou, todo galera. mundo, Boa viu? noite, Valeu, pessoal. pessoal. Valeu. Boa noite. Abraço. Precisando, Seguir qualquer vocês dúvida, aí. estamos à disposição, pessoal. Tá? Perfeito. Maravilha.